Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Projeto Elétrico na Prática. Dessa vez nós vamos falar sobre subestações aéreas. Quem é que precisa desse projeto? Quais são os equipamentos de uma subestação aérea? É isso que você vai ver aqui nessa aula e depois vamos ter futuras aulas sobre subestações aéreas também mostrando por dentro, mostrando como é que é realmente, quais são os materiais que são necessários para uma execução de uma subestação aérea e também como é um projeto de subestação aérea. Fique ligado então aqui no Projeto Elétrico na Prática. Bom, então sobre o primeiro tópico, vamos direto aqui ao assunto: quem precisa desse projeto? Inicialmente, quem precisa desse projeto são clientes com carga instalada acima de 75 kW. Isso aqui faz parte da resolução da ANEEL. Então, se você tem um cliente que começa, por exemplo, pequeno, por exemplo, um mercadinho, ele começa com o mercadinho, com alguns produtos, algumas prateleiras, e aí começa bem pequeno, ele tem uma ligação talvez monofásica, aí ele vai migrar, ele vai aumentar um pouco a carga, ele instala um ar-condicionado, e aí ele já vai migrar aí para uma ligação trifásica, por exemplo, né? Daí ele vai crescendo, de repente ele quer montar ali uma pequena padaria dentro do seu mercadinho. Então ele já vai comprar ali um forno de indução. Ou de repente ele quer colocar uma câmara fria. E aí ele já precisa de uma carga muito maior. E a carga vai crescendo de forma tal que chega um ponto que ele tem uma carga instalada que vai superar os 75 kW. A partir desse momento, ele deixa de se tornar um cliente do grupo B e ele obrigatoriamente passa a se tornar um cliente do grupo A. Então vamos anotar aqui, ele deixa de ser um cliente do grupo B para ser um cliente grupo A. Cliente grupo A é alimentado então por rede de tensão primária, rede de distribuição primária. Dependendo da sua região do Brasil, dependendo da sua concessionária, essa rede de tensão tem diferentes níveis, pode ser 13.8 kV, 13.800 volts, ou então pode ser 34,5 kV, 34.500 volts, pode ser aéreo, pode ser subterrâneo, vai variar muito com a região do país que você está, com a concessionária que você está. Mas você vai reconhecer sempre, porque o nível de tensão é sempre muito mais alto do que o nível de tensão no grupo B, que normalmente é 380 volts trifásico, ou 220 volts trifásico. Então, note só o nível de tensão que os clientes do grupo A pertencem. Nesses casos, por que eles têm que migrar? Bom, os clientes do grupo B, eles são alimentados por transformadores compartilhados. Então, você tem ali um transformador que alimenta 5, 6 quadras, várias residências. Inúmeras residências, às vezes, tem um comércio. E esse comércio, às vezes, ele tem uma carga que perturba essa rede. Como está todo mundo conectado ali no mesmo transformador, então chega uma hora que a sua carga não deve mais estar compartilhada com outros, dentro do mesmo transformador. Ou então, por exemplo, um cliente tem uma oficina e ele começa a instalar ali uma máquina de solda, um compressor, e toda vez que o compressor entra, ele vai perturbar essa rede, esse mesmo transformador que tem outros clientes ali pendurados, digamos assim. E aí, quando ele liga ali o compressor dele, ou a máquina de solda dele, outra residência no mesmo transformador sente, as luzes piscam, a televisão talvez ali pisca, até mesmo dá defeito. Né? Por quê? Porque está tendo perturbação na rede indevida. E a concessionária, ela tem que se manter atenta à qualidade da energia que ela está entregando para cada consumidor. Ela é cobrada por isso. Ela pode pagar multas por esse tipo de coisa. Então, ela tem, baseado na legislação da ANEEL, um suporte, uma determinação. Qualquer cliente que tenha uma carga acima de 75 kW, ou então, já entramos aí no outro critério. Qual foi o outro critério? Ou então, como eu falei aqui, cargas especiais. Cargas especiais. Ou ele está com uma carga acima de 75 kW, ou ele entrou com alguma carga especial. Quais são essas cargas especiais? Bom, pode ser máquina de solda, pode ser compressores, motores acima aí de, colocar aqui, maior que
30 CV, dependendo da sua concessionária, você tem uma pequena variação aí, mas grandes motores trifásicos já são cargas especiais, ou então, por exemplo, máquinas de raio-x, mamógrafo, ressonância e por aí vai. São equipamentos especiais, cargas especiais que, uma vez conectadas, vão perturbar essa rede, esse circuito de baixa tensão, que por consequência perturba clientes, outros clientes da concessionária. E aí, essa carga passa a ser uma carga tão específica, ou esse cliente, essa instalação passa a ser tão específica, que ele precisa migrar para um outro circuito, para a rede primária. Aí sim, na rede primária é muito raro uma perturbação de uma unidade consumidora se ter influência em outra unidade consumidora, em outro cliente, porque nós estamos falando de outro nível de tensão. Então, as correntes harmônicas, por aí vai, elas precisam ter muito mais grandeza para que afetem outras unidades consumidoras. Fora que a potência, esse circuito, o fluxo de potência, ele está muito maior do que o fluxo de um transformador apenas. Nós estamos falando aí de um alimentador, que alimenta uma região de uma cidade inteira, por exemplo. Então, é muito raro você ter casos de perturbações em um cliente do grupo A para outro cliente. Agora, pode acontecer. Pode ser que o cliente que antes era um mercadinho, agora virou uma indústria. E aí é um caso especial que ele teria que migrar aí já para outro nível de tensão, por exemplo, 69 kV. Mas não é esse o nosso foco. Parece que eu estou contando uma história, mas na verdade essa história se repete várias e várias vezes. E você tem que estar atento porque eles são seus clientes. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, um caso bem específico. Dá só uma olhada nessa foto. Esse cliente aqui, quando eu o conheci, era um mercantil. Era exatamente o exemplo que eu estava dando para vocês aqui. E aí, pouco tempo depois, ele colocou uma câmara fria e uma panificadora. E aí se tornou um supermercado, né, para atender um bairro. E aí, obviamente, ele precisou migrar, que está, para o grupo A. Como é que ele faz isso? Ele faz isso instalando ali uma subestação própria. Vou dar um zoom aqui. Uma subestação própria. No caso dele aqui, 112,5 kVA. Para se ligar no grupo A, para se ligar na rede primária de distribuição aqui da concessionária. Então veja que nesse caso aí, ele teve que fazer isso. E ele teve que investir cerca de R$40 mil nessa estrutura, contando aí com projeto e equipamentos. Agora, claro, ainda tem um detalhe. Isso aí é um investimento que se paga com o tempo. Você pode vender isso para o seu cliente. Ele vai investir aqui R$40 mil nessa estrutura, porém a tarifa dele vai ficar mais barata, bem mais barata. Tarifa de consumo, ele vai gastar menos com energia elétrica. Então, é um investimento que normalmente se paga aí em torno de 7 a 8 anos, se você fizer bem o cálculo de retorno do investimento. O que eu quero mostrar para vocês é que você está rodeado de pessoas, de grupos, de empresas, empreendedores desse tipo aqui, igual o Super Israel. Você está rodeado, você tem aí na sua esquina, talvez, alguém que está precisando de uma subestação. Você pode ser o eletrotécnico ou o engenheiro eletricista que vai atender essa demanda, vai fazer o projeto para ele. Então agora que nós explicamos quem precisa desse projeto, clientes com carro instalado acima de 75 kW ou que tenha cargas especiais, mesmo com menos de 75 kW, se ele tiver cargas especiais, ele vai precisar migrar para o grupo A. Agora nós vamos responder a próxima pergunta aqui, quais são os equipamentos de uma subestação aérea, e para isso eu vou mostrar para vocês na prática. Olha só, aqui nós temos um outro cliente com uma subestação montada, executada, um transformador de 300 kVA. E nós vamos ver parte a parte aqui, item por item, peça a peça, o que compõe, quais são os equipamentos que compõem esse projeto, essa subestação. Eu vou aumentar aqui um pouco o zoom para a gente poder ver mais de perto ainda. Ok, vamos lá. Então, começando aqui, você tem a rede primária de distribuição, o ramal de ligação do cliente. Logo aqui, para prender o ramal de ligação, você tem nossa primeira família de componentes. Isoladores. Aqui está isoladores de ancoragem poliméricos. Esse isolador você precisa se preocupar apenas com a classe de tensão, classe de isolamento que ele vai ter. Se a sua rede aqui, por exemplo, é de 13,8 kV, você pode especificar um isolador de 25 kV
que vai atender muito bem aí o seu projeto. Então, quantos nós temos? Observe que nessa subestação inteira, nessa estrutura inteira, nós temos apenas 3, que são justamente os 3 que ficam aí de ancoragem para a subestação, para o ramal de ligação. Então, colocamos aqui quantidade de 3 unidades. Agora veja aqui os outros tipos de isoladores. Nós temos isoladores do tipo pino. Veja aqui que nós temos 3 cruzetas e em cada cruzeta nós temos um isolador para encaminhar aqui os vergalhões ou os condutores da subestação. Então nós temos aqui 3, 6, mais um aqui que está um pouquinho escondido, 9. Então nós temos então aqui isoladores do tipo pilar, polimérico, 25 kV, a mesma classe do isolador também de suspensão, e dessa vez nós temos 9 isoladores do tipo pilar. Ok? Então já vimos aqui os isoladores, já contamos e já colocamos aqui na nossa lista de componentes. Depois você tem aqui o mergulho dos cabos para esse equipamento. O que é esse equipamento aqui? É o conjunto polimérico, uma unidade. Por que eu marquei de vermelho? Porque o conjunto polimérico é o equipamento responsável pela medição para faturamento de energia. E como nós sabemos, equipamentos com fins de medição e faturamento são fornecidos pela concessionária. Então, você não coloca isso aqui na sua lista de material para aquisição do seu cliente. Você pode detalhar isso no seu projeto, mas você não coloca na lista que você vai entregar para a compra do seu projeto, porque vai ser fornecido pela concessionária. Mas todo o restante aqui de equipamentos, você precisa entregar porque o seu cliente vai precisar executar e montar, e a concessionária vai chegar aqui apenas para instalar essa base de suporte e esse conjunto polimérico que serve para medição e faturamento. Aqui dentro você vai ter TCs que são responsáveis pelo sistema de medição da unidade consumidora. Bom, subindo aqui então, nós temos aqui o encaminhamento por meio dos isoladores do tipo pilar. Eles vão fazer essa curva aqui, chega nesses isoladores e aí eles vão mergulhar por meio de chaves fusíveis até o transformador. Note então que nós temos o nosso próximo equipamento aqui importante a detalhar, chave fusível. Novamente você vai escolher aí pela classe de tensão, porém agora esse equipamento ele não é só de isolação, ele é um equipamento responsável pela proteção contra sobrecorrentes, contra sobrecarga da sua instalação, da sua subestação. Esse equipamento aqui é importantíssimo. Então note que você tem que especificar aqui a classe de interrupção, corrente de interrupção 10 kA, capacidade interruptiva da chave fusível e também tem que colocar a classe de operação 400 A. Então você vai escolher aqui a classe de interrupção da chave fusível, no caso aqui nós escolhemos 10 kA. Essa grandeza vai variar com o nível de curto-circuito que você tem nesse trecho, nesse alimentador. E onde é que você tem essa informação? Você pega essa informação com a sua concessionária. Ela é responsável por lhe entregar no seu ponto de entrega, aqui no seu ponto aonde você vai se conectar, qual é o nível de curto-circuito daquele alimentador naquele trecho. E aí você tem então o nível de interrupção que a sua chave deve suportar em caso de um curto-circuito. E também você vai se preocupar com a corrente nominal, que nesse caso aqui nós escolhemos 400 A, dado o dimensionamento da nossa carga e o dimensionamento do nosso transformador. Então esses componentes, as chaves fusíveis, é a nossa principal proteção, é a proteção em média tensão, fundamentais para protegerem o nosso equipamento principal da subestação, que é qual? O transformador. Então agora note que da chave fusível nós temos uma descida aqui, e vai direto para o transformador, porém ele para também aqui em outro equipamento. Que equipamento é este? São os para-raios. Novamente nós temos para-raios. Nós não falamos sobre ele aqui de propósito, porque eu quero falar com esses aqui junto com esses aqui. Esses para-raios, eles estão aqui pertinho do transformador. Eles poderiam estar montados também aqui em cima, na mesma cruzeta da chave fusível. Tanto faz, isso é uma opção do montador. Porém, a função dos para-raios, qual é? Tem duas. Proteger contra descargas atmosféricas e proteger também contra surtos de tensão que podem vir da própria rede de alimentação, da própria rede da concessionária. Então, quando que você vai ter que colocar para-raios aqui, perto do transformador,
lado do cliente, que nós falamos, e quando você tem que colocar para-raios do lado da fonte, que são esses aqui, ó, que a gente passou por eles, mas não falamos. São 3 para-raios aqui do lado da fonte. Bom, consulte também a sua norma, porque isso é um detalhe que pode mudar. Então, quando você tem um ramal de entrada maior do que 15 metros, obrigatoriamente você vai instalar conjunto de para-raios no lado da carga, no lado do cliente. Quando seu ramal é mais curto, menor do que 15 metros, aí você instala apenas o conjunto de para-raios no lado da fonte ou no lado da rede da concessionária. Interessante lembrar também que a responsabilidade financeira sobre esse conjunto de para-raios é da concessionária. E no caso, esse conjunto de para-raios, quando obrigatório, que é com ramal de entrada maior do que 15 metros, quando obrigatório, você tem um investimento feito pelo cliente. Nesse caso desses 3 para-raios aqui, você vai pedir para o seu cliente montar juntamente com todo o restante do aparelhamento da subestação. Bom, então agora nós cobrimos toda essa parte superior aqui, já mergulhamos aqui até, comentamos sobre os para-raios. Agora chegou a hora de falar sobre o transformador, que é o nosso equipamento principal. Você vai especificar o transformador com base na sua potência, no seu cálculo de demanda total. Você vai calcular a demanda da sua instalação, você vai ter uma margem de reserva. Essa margem de reserva, dependendo da sua concessionária, pode variar aí em torno de 10 a 20%, algumas chegam até a 30%, consulte a sua norma, mas você vai ter que estar dentro de um limite. Você não pode colocar um transformador do tamanho que você quiser. Ele é a função do cálculo de demanda que você vai ter. E aí você especifica então aqui, transformador trifásico, potência do transformador, no nosso caso aqui é a potência 300 kVA. Você especifica também a tensão primária e a tensão secundária, no caso 13.8 kV, com tensão 380/220 volts monofásica. Esse aí é o nosso transformador desse projeto. Esse é o equipamento principal. Tudo que está aqui gira em torno do próprio transformador. Bom, então, para finalizar, nós não podemos esquecer dos 2 quadros que nós temos nesse tipo de padrão, nesse tipo de subestação. Nós vamos olhar aqui para baixo, nós vamos ter 2 painéis. O primeiro, pequenininho, padronizado pela concessionária, é um quadro que vai abrigar apenas o sistema de leitura, o sistema digital de leitura. Na verdade, ele vai abrigar aí o módulo de medição da sua subestação. Lembre-se que você tem já um polimérico, um conjunto polimérico lá em cima. Na subestação, ele vai interpretar ali, vai ter TCs para interpretar o seu consumo, e aqui ele vai apenas informar para um provável leiturista ou para o próprio cliente, né? No caso desse equipamento aqui, os leituristas são até dispensáveis, porque ele faz uma telemedição, uma telemetria, ele comunica via rádio com a própria concessionária. Então, nesse caso, não é preciso uma visita física de alguém na concessionária para saber as grandezas. Até mesmo o cliente pode consultar pela internet, se ele tiver acesso por meio da sua UC, seu login, sua senha, ele pode até acessar pela internet e ver todos os dados de consumo, consumo instantâneo, demanda, histórico, fator de potência e muitas outras grandezas. É muito interessante. Então, primeiro quadro para display 200 por 200 por 100, saída 1 polegada. Saída de eletroduto ou entrada de eletroduto 1 polegada. E aqui você tem o segundo quadro. Para que serve esse segundo quadro aqui? Quadro para disjuntor, entrada e saída aérea 4 polegadas. Nesse caso aí, esse quadro abrange, ele vai abrigar a proteção. Só que nós já temos uma proteção, chave fusível, mas a chave fusível ela é proteção de média tensão, ela fica antes do transformador. E na baixa tensão, qual a proteção você tem? Justamente o disjuntor termomagnético. Esse disjuntor aí vai ser o seu disjuntor principal, o seu disjuntor alimentador de toda a sua instalação. É o que está logo após o transformador e ele também vai proteger todo o seu ramal de entrada que houver subterrâneo, todo o seu alimentador até chegar lá no seu quadro de distribuição de circuitos e aí vai distribuir para a instalação. Temos aqui então a especificação do disjuntor termomagnético tripolar, 500 amperes, 380 volts e capacidade interruptiva de 22 kA. Novamente, a capacidade interruptiva você pode escolher aí, dado a informação do nível de curto-circuito que a sua concessionária deve lhe fornecer.
Bom, pessoal, dessa forma então nós falamos aqui desse conjunto por inteiro. Falamos aqui de todos os equipamentos, né? Os itens de mais peso financeiro e mais importantes para uma estrutura de subestação aérea, conforme nós vimos aqui. Nós praticamente desconstruímos a subestação parte por parte e, como você pode ver, ainda tem muito mais coisa por aqui que eu quero mostrar para vocês, mas vai ficar para as cenas dos próximos capítulos. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado aí da aula. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal que nós temos muito mais conteúdo de qualidade sobre projetos de instalações elétricas vindo aí pela frente. Um forte abraço e eu te vejo então na próxima aula.